Olá, eu sou Evandro Borges, em Parnamirim, 23 de agosto de 2022, e esse é o episódio número 15 do podcast do Potiguar Notícia. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 9 da manhã, ao vivo com entrevista e notícia. Obrigado a você que nos acompanha pelo nosso canal. Falamos do estúdio do Potiguar Notícias e daqui a pouco estaremos em cadeia com as nossas rádios parceiras no interior do Rio Grande do Norte. Nosso convidado de hoje é José Ivan Pinheiro, poeta e cronista. Vamos conversar aqui sobre poesia, livros, eventos. Obrigado pela sua presença aqui em nosso estudo. E a gente abre a edição desta terça-feira com a manchete de nosso portal. Tem pesquisa nova para o governo do Rio Grande do Norte. Fátima tem 46%, Stevenson 15%, Fábio Dantas 9%. A pesquisa IPEC InterTV Cabugi ouviu 800 pessoas entre os dias 19 e 21 de agosto em 35 municípios potiguares. Confira os números em nosso portal. A pesquisa ouviu também os eleitores potiguares sobre a eleição para a presidência. Lula tem 34 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no Rio Grande do Norte. O ex-presidente lidera a disputa no estado com 59%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 25%. Ciro Gomes tem 7%. E urgente da redação. A Polícia Federal faz operação na manhã desta terça-feira, 23 de agosto, contra 8 empresários que defenderam um golpe de Estado em caso de vitória de Lula. Os mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Entre os empresários estão Luciano Rank, da Avan, José Isaac Pérez, da rede de shopping Multiplan, Ivan Vrobrel, da construtora W3, José Couri, do Barra World Shopping, André Tsot, do grupo Serra Meia Negri, da Tecnisa, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, e Afrânio Barreira, do grupo Coco Bambu. E estamos já aqui na nossa redação, no nosso Potiguar Notícia, com o José Ivan Pinheiro, que de forma cortês veio nos prestigiar, veio nos dar essa audiência, falar com você, internauta, rádio ouvinte, telespectador. José Ivan Pinheiro é natural de Currais Novos, nasceu lá na cidade de Currais Novos, reside em Natal, sendo escritor e poeta de versos e prosas, ativista cultural, compositor musical e editor da revista virtual Cucucaia, Poesias, Literatura e Artes Plásticas. É acadêmico efetivo e vice-presidente eleito da Academia Currais Novense de Letras, ACAL, diretor da União Brasileira de Escritores do Rio Grande do Norte, da UBR Rio Grande do Norte, integrante da Sociedade Poetas Vivos do Rio Grande do Norte, bem como é membro fundador brasileiro da Luminescence Academia Française, com acervo de mais de 1.800 poemas e outros tantos escritos em prosa poética. O poeta tem 3 livros publicados: Poema de Bem-Querer, autoral, Antologia de Poetas Clássicos Potiguares, organizador, e Cucucaia, Poesias, Antologia Poética número 1, que é organizador, além de participação em coletâneas e antologias nacionais e internacionais. Zé Ivan Pinheiro. Ivan,
Muito obrigado pela sua presença aqui. Você que conviveu, inclusive, com o nosso saudoso Pinto Júnior, patrono do Potiguar Notícias. Você que também é estatístico, foi um dos primeiros membros do DIEESE aqui do estado do Rio Grande do Norte. Exato. E comigo, inclusive, participou de negociações coletivas de trabalho, da defesa dos trabalhadores. É uma satisfação imensa de recebê-lo aqui. Como poeta. Bom dia, amigo dileto. Evandro, né? A nossa amizade já, como você bem citou, já vem de muitos anos, né? Quero também saudar todos os telespectadores da Potiguar Notícia TV, né? E, consequentemente, aos que gostam, que acompanham o podcast, né? Parabéns por esse maravilhoso programa, né? Certo? Que também fortalece a televisão, aqui a PN Notícia, e valoriza, inclusive, a cultura, né? Certo? Eu aqui tenho que agradecer por esse momento, pela satisfação de estar aqui agora, falando um pouco do meu fazer poético, né? Certo? Além de técnico, fui técnico do DIEESE, com militância sindical, fui do CISENAT, né? E sou servidor público municipal, mas agora, desde 70, na verdade, desde 76 que eu faço poesia, mas guardava essas poesias, tá? Passei depois a participar da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte, onde fui vice-presidente, né, na gestão do poeta Zé Martins. Posteriormente, fui convidado pelo saudoso Eduardo Gosso, o escritor Eduardo Gosso, para fazer parte da União Brasileira dos Escritores, e assumi também a diretoria da UBE, União Brasileira dos Escritores, onde fui tesoureiro, e na sequência estou diretor de representação regional da União Brasileira dos Escritores. Além de fazer parte de atualmente estar vice-presidente da Academia Currais-Novense de Artes e Letras. Sou acadêmico, efetivo. Muito bem. Ivan, olha, sabe quem está conosco? A Cena TV, a Web TV da TV de Macaíba. Maravilha. A 105 FM de Ceará Mirim, a FM Liberdade de Felipe Guerra, a Macaíba FM 87.9 FM e a FM Flores de Jaçanã, que ontem eu tive a satisfação de estar em Jaçanã e na FM Flores, acompanhando inclusive a entrevista da colunista daqui do Portugal, do Potiguar Notícias, que escreve de Portugal, retratando Portugal, e ela concedeu lá na FM Flores, Liliana Borges, lá, e concedeu uma entrevista falando sobre a presença dela em Portugal. Mas, meu caro Ivan, você é responsável pela revista Cucucaia. Inclusive, a última edição fez uma alusão ao nosso patrono Pinto Júnior. Uma homenagem. José Alves Pinto Júnior. Merecida homenagem. Na verdade é o seguinte, nós passamos por os últimos anos por uma situação totalmente diferente e muito triste, né? Porque perdemos entes queridos. E na rede criativa, tem gente que chama cadeia, eu não gosto dessa história de cadeia. Para mim é rede criativa do livro, da leitura e literatura, né? Bem como a cena cultural. E aí Pinto Júnior, como jornalista e escritor, que era também grande poeta, por sinal, não tinha livro, tá para lançar, existe Em Memória. Em Memória, um livro dele, né? Mas Pinto Júnior era um grande incentivador da cultura, né? Ele dava espaço, ele sempre foi muito generoso em nos conceder aos fazedores de cultura, né? Em especial aos literatos, né? Aos escritores, esse espaço aqui da PN
TV. A edição está mostrando a E aí produção, o seguinte, nós estamos exatamente fazendo uma homenagem, pronto, tá ali a página aí, na página 7, é uma homenagem a 8 poetas que pereceram, né, se encantaram, né, porque o poeta aí se encantaram durante a questão da pandemia, né. 4 desses poetas, inclusive Pedro Júnior, foi vítima da Covid. Ele se encantou, vítima exatamente de sequelas da Covid, né? E aí o seguinte, nós publicamos um poema. Ela é uma revista que não é física. Não, é na virtual. Onde é que ela está hospedada no portal Arte Poética, que é o endereço www.artepoetica.com.br www.artepoetica.com.br. Vale salientar que essa revista ela foi contemplada com o edital da Léo de Blanc, né, com o prêmio por protagonismo, né? Ela foi exatamente numa nota até de 0 a 10, ela tirou a nota 9,4. Quase 10. Quase 10, né? Então é importante citar isso aí. E o poema de Pinto Júnior, se permitiu. Pois não, por favor. Eu vou recitar aqui, ler aqui. Chama-se Partida. Até Partida. Diz assim: uma mulher, um livro, um café, derramado entre linhas, só vendo conhecimento, imóvel como em oração. Imagem rara, aroma de café, cheiro de livro, perfume de mulher. Fechou o livro, sorveu o café, alheia a olhares, partiu, deixando o local uma catedral sem fé. Pinto Júnior. Muito bom, muito bom. Para Pinto Júnior, num merecido lugar que eu tenho certeza que está, lá no andar de cima, fica a nossa gratidão pelo ser humano que ele foi aqui na Terra. Pois é, a esposa de Pinto Júnior, a Irandi Pinto, está organizando, né, um livro em memória só de poesias de Pinto Júnior, ok? Mas a produção me pediu, né, novamente para dar esta notícia, né, que a Polícia Federal faz operação na manhã desta terça-feira, 23, contra 8 empresários que defenderam um golpe de Estado em caso de vitória de Lula. Os mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro Alexandre Moraes no Supremo Tribunal Federal. Entre os empresários estão Luciano Rank, da Avan, José Isaac Pérez, da rede de shopping Multiplan, Ivan Vrobrel, da construtora W3, José Couri, do Barra World Shop, André Tissot, do grupo Serra Meia Negri, da Tecnisa, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, e Afrânio Barreira, do grupo Coco Bambu. José Ivan Pinheiro, eu estou aqui, né, em mãos, e eu queria que a produção também, se fosse possível, colocasse o livro Poemas do Bem Querer. Meu primeiro livro autoral. E em função dessa notícia dada, eu vou ler aqui uma dessas suas poesias, de versar Asas da Liberdade. Pois não. Liberdade se voa e foge de nós. Passa-se a falta de livre-arbítrio, ausência dialética de ser o grito, rompendo elos e clarear de sóis. A saudade clama pela liberdade, tal qual liberto verso em poesia. Se não posso escolher e resisto até romper elos de toda vontade. Então, manhã trará paz e alegria, para assim ser luz que conquisto. Solta no ar, liberdade é ser folha do querer ou não, tão meu e seu no espaço individual de cada eu, para ser fato e ato, total escolha. Eu escolhi aqui esta poesia porque nós demos essa notícia sobre liberdade, né? Sobre liberdade, e quem estava propondo um golpe e trouxe uma poesia sua sobre liberdade. Então, eu gostaria que você fizesse um comentário. Pois não.
A liberdade, a de cada um, certo? Esse poema quer dizer exatamente isso, vai até aonde está a individualidade da outra pessoa, né? Você não pode chegar e a minha liberdade ultrapassar a sua liberdade e a sua individualidade, né? A democracia pode não ser o melhor dos regimes, né? Mas é o mais completo, hoje é o mais possível, é o que concede essa busca, inclusive, de igualdade, né? Igualdade pode ser, é uma utopia, né? Mas nós brigamos por isso aí também, né? Certo? A nossa poesia também busca a igualdade, né? É um bem-querer, a liberdade é um bem-querer, certo? E aí exatamente essa a liberdade, por exemplo, de uma folha voando, ela é até quando chega um canto, um local que ela não pode mais voar e para, né? Certo? Ou seja, mas para porque já tem um outro obstáculo, ou então uma outra liberdade que a gente tenta fazer essa figura de linguagem para repassar em poesia esse bem tão querido que é a liberdade, né? Pois bem, José Ivan Pinheiro, esse livro Poemas de Bem-Querer, ele é de 2021, é uma edição em que foi um ano muito severo, foi um ano da máxima de mortes em função da pandemia da Covid-19. Ela foi editada pela Unilivreira, editora e mentoria literária, que fica na Rua Sul, no Tirol, Natal RN, a organização sua, a capa e arte e projeto gráfico é de Anderson Santos, a edição é de Aloysio Azevedo Júnior e a impressão é do Offset Graphic e a revisão é de Maria Gomes. Você faz uma dedicatória em memória, né? Aos encantados escritores e poetas Pedro Simões Neto, Ciro José Tavares, Júnior Dalberto e José Milanês, que é lá de Currais Novos, né? Foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Exatamente. Eu tive a satisfação de conviver com ele. Ele foi assassinado. Foi assassinado. E aí tem uma história interessante. Primeiros contatos com a poesia, cordel e repente de viola. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Poemas do Bem-Querer. Pois não. O Poemas de Bem-Querer, ele traz, digamos, um apanhado sobre uma coisa importantíssima na nossa vida, que são os bem-quereres, as coisas bem-quistas, as coisas queridas, a começar pelo o bem-querer maior, que é Deus, né? O Criador acredita em Deus, então o meu bem-querer maior é Deus, bem maior, bem maior, certo? E aí eu falo aqui no início, é interessante porque eu não uso capítulo, ao invés de capítulo eu uso a palavra poética e uso poemas minimalistas para abrir o capítulo. Aí eu digo assim: meu bem-querer maior é Deus, bem que também é seu, amor imenso mais que céu e sol, certo? E aí você tem o bem-querer do amor, 70% desse livro é dedicado ao amor à minha esposa, à minha amada, certo? Minha esposa. E aí também você tem o bem-querer do afeto, ao amor, chamado amor ao próximo, que é a amizade, né? A amizade sincera, né? O afeto de você ter caridade, inclusão social, e imaginar a inclusão social, que é a igualdade também, é outro bem-querer, a liberdade, né? O bem-querer do lugar, o bem-querer daquele lugar que você gosta, que você sonha, a começar pela minha cidade natal, Currais Novos, o bem-querer das praias que eu gosto, que eu vou, participei, tive bons momentos, como por exemplo Maracajaú, Barra do Rio. Muriú, que você Muriú. Eu tenho inclusive poemas sobre Barra do Rio, musicado, né, certo? Por William Guedes, certo? Não está aqui inclusive no livro, mas eu digo assim: pôr do sol ao entardecer e no ser todo o sol se pôr. No tempo da beira do rio renascem luzentes cores,
tal qual o desejo de amores, gritando vento e assovio, juntando Xanana em flor, céu e nuvem flui viver. Eu nem estou acreditando que estou morando em você. Né? Então é importante isso aí. Eu trago aqui também sonetos de bem-querer. Eu resolvi fazer sonetos, que é uma coisa mais elaborada. Você tem que ter uma métrica, né? E aí vai uma homenagem aí eu usei fazer pantum, vai uma homenagem ao meu patrono da Cal, o mestre, que eu aprendi muito com o mestre José Lucas de Barros, né? Um dos maiores poetas que esse Rio Grande do Norte fio passado teve aqui, né? Dentre tantos outros, hoje está lá em cima, encantado também, né? Então, o poema de bem-querer traz essa ludicidade, né? Certo? Ela traz, é um poema é um livro de poemas contemporâneos, certo? Mas que também traz a ludicidade, o lirismo. Na verdade é o lirismo lá de trás, o lirismo que os poetas de antigamente utilizavam, certo? É a palavra elaborada de forma tal que passa o recado poético, né? É a arte de fazer poesia, que eu ouso fazer poesia, tentando exatamente tratar de uma palavra que é fundamental para o viver humano, para o convívio humano, que é bem, o bem, fazer o bem, né? Receber o bem, se sentir bem, né? Viver bem. Muito bem, olha, Ivan, sabe quem está conosco também? A FM Executivo de Nísia Floresta, a 87.9, a FM de São Gonçalo do Amaranta, 87.9, a FM da Zona Norte FM, 87.9, FM da Zona Norte Natal, a Liberdade FM de Cerro Corá, 87.9. Certamente pela altitude de Cerro Corá, você deve estar sendo ouvido e visto também por Currais Nova, sua terra natal. E Lagoa Nova também. E Lagoa Nova, e talvez Bodó também, né? E Florânia, São Vicente. Provavelmente. Santa Cruz, provavelmente Campo Redondo, que aliás é a terra da minha mãe. Né? Campo Redondo é do Trairi, não é do Seridó. Mas acho que a Santa Cruz está aí também, né? Tá também, a rádio Santa Rita, viu? Santa Rita. Também está conosco. Bom dia a todos ouvintes, né? Rádio ouvintes. Está conosco também as Asas da Esperança de Mossoró, a 98.7, e a Santa Rita FM de Santa Cruz, 87.9. Poética, né? Essa Asas da Esperança, né? Asas da Esperança. Muito poético. Pois bem, olha, Ivan, temos mais notícias aqui que se encontra no portal do Potiguar Notícias. E a entrevista com Bolsonaro no Jornal Nacional desta segunda teve mais audiência que o jogo entre Flamengo e Palmeiras, talvez. Enquanto a partida teve 21,5 pontos, a entrevista com Bonner e Renata Vasconcelos chegou a 34,2 pontos no fim do programa. Cada ponto equivale a 205 mil telespectadores. Temos mais notícias também. Confira também nosso portal. Natal tem terceira pior desigualdade de renda no país. É herança da base escravocrata, diz economista. A região metropolitana de Natal registrou aumento de renda per capita nos últimos 7 anos. No entanto, é a que registra a terceira pior distribuição de renda entre 22 regiões pesquisadas. Reflexo de um mercado de trabalho heterogêneo de renda concentrada, avalia Cassiano Trovão, doutor em desenvolvimento econômico e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Leia a matéria completa no portal do Potiguar Notícias. Mas, José Ivan Pinheiro, nós estamos conversando aqui no podcast do portal do Potiguar Notícia, poeta, escritor, prosista, ativista cultural, natural de Currais Novos e residente em Natal, na nossa capital, na região metropolitana, na cidade satélite. Mas você organizou alguns livros, né? E eu gostaria que
você falasse um pouquinho também, né, do livro sobre que você organizou, chamado Antologia de Poetas Clássicos Potiguares. Você fez uma relação, né, de poetas encantados. Ana Lima Pimentel, Alta de Souza, Dorian Grey Caldas, Esmeraldo Siqueira, Ferreira Itajubá, Gilberto Avelino Macauense, que conviveu também com meu pai, Henrique, era advogado, né? Henrique Castriciano, José Bezerra Gomes, José Leão, José Lucas de Barros, Lorival Açucena, Luiz Carlos Guimarães, Úrsula Garcia e Zila Mamed. Também este livro foi publicado pela Offset Gráfica, editora Unilivreira, editora e mentora de literatura. Eu vou aproveitar esse espaço para dizer que esses meus livros estarão presentes, né? Estão à venda, à venda no stand da B3S, desculpa, na Feira do Livro e de Quadrinhos, que vai acontecer, começa no dia 31, agora, final do mês, agora dia 31 de agosto, lá no Parque das Dunas, antigo Bosque dos Namorados, né? Certo. Já na abertura, a abertura será de 15 horas, né? Do dia 31, às 16 horas eu estarei lá no stand autografando, né? E conversando sobre poesia, batendo papo, revendo os amigos, né? Fazendo mais amigos, mais amizade, né? Contando histórias, inclusive, sobre o fazer desse livro, que foi um trabalho de pesquisa, inclusive. Eu descobri histórias maravilhosas sobre esses grandes poetas encantados, né? Há poetas aqui do início do século passado, de 1904, 1908, certo? Qual é a tiragem desse livro? Esse livro foram feitos 500 exemplares. E a do Poemas de Bem Querer? Todos eles 500 exemplares. Só que aconteceu o seguinte, isso aqui foi uma parceria com a editora Unilivreira e com a Offset, entendeu? E aí nós e também foi financiado pela Lei Aldir Blanc, para o governo do estado, com a São José Augusto, né? Certo? E aí uma boa parte desse livro ele foi encaminhado para clubes de leitura. Foram criados vários clubes de leitura no interior. Centros literários. Centro literário. Inclusive, esses livros estão em todo o Rio Grande do Norte. Eu sei que está em Pau do Ferro, está em Barcelona, está em Lagoa Nova, certo? Várias cidades do Rio Grande do Norte tem esse livro chegou, certo? E está chegando, né? Certo? E ficou uma parte muito pequena para mim, inclusive, certo? Para poder mas o interessante desse livro é o seguinte: por exemplo, nós temos aqui poetas do início do século, certo? Como o caso de Ana Lima Pimentel, certo? Ana Lima Pimentel e Úrsula Garcia, certo? E Alta de Souza também é do início do século, né? Certo? Mas nós temos... De Macaíba, né? Aí com o irmão dela também, Henrique Castriciano, certo? Mas nós temos aqui o poeta contemporâneo, que o Dorian Gray, uma figura generosíssima. E você reuniu essas poesias? Reuni o seguinte: os poetas que tinham menos de 60 anos do encantamento, nós tivemos que ir atrás das cartas de anuência. Sim. Quem fazia mais de 60 anos, passou para o domínio público. 65 anos ali. Aí não foi necessário, como o caso de Alta de Souza e tal, certo? Porque já é domínio público, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, Zila Mamed, Luiz Carlos Guimarães, tivemos que ir atrás da família, certo? E eles deram anuência. Concederam a carta de anuência, né? José Bezerra Gomes. Foi um trabalho gigantesco, né? E aqui a gente tem o seguinte, por exemplo, nós temos o primeiro poeta do Rio Grande do Norte, que se chama Lorival Açucena, certo? Lorival Açucena,
ele era boêmio, certo? Ele pegava os poemas dele e transformava em modinha. Ele era compositor também. E há uma história, um fato, não sei, que é narrado. Quem trouxe esses poemas de Lorival Sucena para livro foi Câmara Cascudo, porque Lorival Sucena, no início do século passado, né, 1900 e alguma coisa, ele publicava em jornais e revistas literárias de Natal, Recife, certo? E ele não publicava em livro. Quem primeiro publicou em livro, poeta a publicar em livro, foi José Leão, que está aqui também, que publicou um livro chamado Aves de Arribação. Ele estava no Distrito Federal, que era Rio de Janeiro, né? E lá no Rio de Janeiro, ele publicou o primeiro livro chamado Aves de Arribação, né? Que pegou a renda desse livro e doou para a seca no Rio Grande do Norte, para as frentes de emergência da seca, que já existia lá naquela época. Solidariedade. Forte. Pois é. Aí nós temos também outro contemporâneo, que é o meu patrono aqui, José Lucas de Barros, Gilberto Avelino. E aí eu quero mandar um abraço à viúva de Gilberto Avelino, que é poeta, grande figura. A filha dele também. Também. Eu estive, inclusive, com Dona Gilda, quero agradecer a família. Os poemas de Gilberto Avelino são belíssimos, são uma coisa linda. Escreve muito bem. Sobre o mar, rapaz, são uma coisa... Tocando, na verdade, todos eles aqui, sabe, me emocionaram, inclusive, fazer esse livro. Tem histórias aqui fantásticas. Por exemplo, eu não sabia que Ferreira Itajubá era dono de circo. Foi dono de circo. Uma coisa que eu não sabia de Ferreira Itajubá é que, por exemplo, os poetas contemporâneos na época dele, tinha alguns que diziam que ele era um poeta menor. O interessante é que esses poetas ficaram. E ele ultrapassou o tempo. Mostrou que o maior era ele. Com toda a humildade, entendeu? Nós temos aqui, por exemplo, o grande José Bezerra Gomes, certo? A prosa, era maravilhoso na prosa e também na poesia. Tinha problemas, inclusive, na época de polaridade, de bipolaridade, né? De seco, né? Mas é um grande poeta, inclusive, de Quais Novos, né? Hoje é o poeta maior de Quais Novos. E de Quais Novos, da minha terra natal, eu tenho também aqui, temos também aqui Luiz Carlos Guimarães, certo? Luiz Carlos Guimarães, Zila Mamed morou em Quais Novos, certo? É da Paraíba. Ela era um misto de Paraíba. Ela nasceu na Paraíba, mas morou em Quais Novos. A Biblioteca Pública da UFRN, né? É homenagem a Zila Luiz Mamed. Carlos Guimarães é o da poesia que fala da Ponte de Safena e terminou morrendo exatamente em questão do coração. E Pinto Júnior, que instituiu um concurso de poesias no Zila Potiguar, Mamed, que era Zila Mamed. Inclusive eu tenho essa comenda de mérito, né? Foi honra ao mérito a minha. No último, o Zila Mamed, que infelizmente terminou não saindo no livro, com alguns problemas aí da instituição que não segurou a barra lá na época, né? Mas não saiu o último livro. Esse livro que sai, eu alcancei uma honra ao mérito nesse livro, certo? E aí a gente tem também, no caso, Esmeraldo Siqueira, certo? Então eu acho que contempla aqui já todos aqui. Sim, Úrsula Garcia, né? Úrsula Garcia, ela fez sucesso aqui. Ela ficou conhecida no Rio Grande do Norte, depois foi para o Ceará e ficou conhecida no Ceará. Início do século também. Naquela época, a publicação era mais através de jornais e revistas. Que já era uma dificuldade, não era fácil publicar poesia nos jornais. Imagine que era aqueles tipos, né? O jornal era aquele tipo. E ainda mais o Brasil, que tinha uma legião de analfabetos, né? Então, você publicar um livro ou publicar poesias em jornais era um ato heróico, na se verdade. você me permite, posso ler aqui a apresentação dedicatória para esse livro. Eu fiz uma ode aos poetas clássicos potiguares. Diga assim, inclusive, são títulos de poemas que eu uso, né? Diga assim: Espelho Sol, José Bezerra Gomes, Todo Mar, Ilha, de Gilberto Avelino, Cor e Poema, Marinas, Dorian Gray. O Sal da Palavra, Coração, de Luiz Carlos Guimarães, Lá do Lá, Seridó, Ará de Água, no verso Luz de Zila.
Na poesia de Esmeraldo Siqueira, Sibila trova e redivivo sou liberto, na rima de José Lucas de Barros. Lê soneto de Ana Lima Pimentel, a liberdade das aves de arribação, a voante livro no sertão José Leão. No princípio, Lorival é Açucena, Lorênio Seresteiro, poeta boêmio, e Alta de Souza, poetisa mística. Febre com rosas brancas em maio, um bisturi de Henrique Castriciano. Úrsula Garcia, uma lembrança bela. Maio no postal é Ferreira Itajubá. Antes verso de abril, o novo rumo. Coleciono clássicos, poemas belos. Muito bom, José Ivan Pinheiro. Olha, nós temos notícias do interior também no nosso portal Potiguar Notícias. Caerne Móvel atende no interior do Rio Grande do Norte até o dia 26 de agosto. Todos os serviços da Caerne, como ligação de água, religação, renegociação de débitos, estão disponíveis na unidade móvel. Confira a programação acessando nosso portal. Você que nos acompanha pela internet pode acessar o portal do Potiguar Notícias, apontando o celular para o QR Code do canto da tela. Acesse e leia. Abastecimento de água é suspenso em Areia Branca nesta terça-feira, informa a Caerne. Olha, nós temos também, José Ivan Pinheiro, notícias de Brasília. Coração de Dom Pedro I chega ao país em clima de acirramento político e polêmica sobre o 7 de setembro. O coração do monarca, que morreu em 1834, aos 35 anos, ficará no Brasil até 8 de setembro. Será exposto no Itamaraty e no Palácio do Planalto. Leia a matéria no portal do Potiguar Notícias. Nós também estamos, Ivan, com as seguintes rádios parceiras nos acompanhando. A Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas, a 93.9. Pontal FM de Bahia Formosa, a Princesa FM de São Bento do Trairi, 87.9, Curimataú FM de Nova Cruz, Guaraíras FM de Areis, a 87.9. Vamos mais a um livro seu, meu caro José Ivan Pinheiro, nesse bate-papo do podcast. Olha, vamos falar um pouquinho sobre essa revista Cucucaia, que nós já falamos no início, que enfatizamos... Que virou livro, né? Que virou livro. Já enfatizamos, inclusive, a matéria que você fez em homenagem a Pinto Júnior, inclusive recitou a poesia, leu a poesia que fez de Pinto Júnior, que você pegou uma das poesias deles e passou. E eu gostaria, olha, é uma revista online, mas ela foi transformada também em livro. E o prefácio é de Alfredo Neves, né? A publicação também pela Unilivreira, editora e mentoria literária, publicada pela Offset Gráfica e Editora. São 41 poetas, 110 poemas. Na verdade, todo poeta, ele quer publicar o seu poema, né? É importante publicar no meio virtual, mas ele também quer ter uma coisa física, e a coisa física se chama livro, né? Eu costumo dizer que são os livros, né? Que trazem o sentir, o sentir do vencejar poético, né? E aí, essa ideia já vinha desde a primeira revista Cucucaia. Nós já publicamos 5 revistas Cucucaia, estamos preparando sexta revista, que provavelmente a sexta edição deve sair em torno de outubro, mais ou menos, outubro, novembro, será lançada a sexta edição, certo? E aí, o que acontece? Nós pegamos a seleção. Na Cucucaia Poesia tem uma seção que é uma coletânea de poemas de poetas vivos do Rio Grande do Norte, em que nós pegamos os poemas com a autorização de cada um dos poetas, que mandam os poemas. A próxima edição está prevista para quando? Outubro. Qual é a periodicidade dela? Ela na verdade, ela não está com a periodicidade correta ainda. Eu quero ver se a partir dessa eu fecho com outubro, e já a partir de janeiro eu já faço
a sétima, né, no caso, e ficaria de 6 em 6 meses. A ideia é de 6 em 6 meses. Semestral. Semestral, certo? Porque a pandemia tirou totalmente dos trilhos, né? Além de a gente trabalhar com muitas vezes o escritor, fica de mandar o artigo com a poesia e termina não mandando. E a gente perde tempo. Às vezes isso é feito de uma forma quase que manual, né? É manual, na verdade, é no computador. Não sou eu que faço, né? Uma coisa de sair procurando figurinhas para as imagens para poder ilustrar, né? Fazer a formatação da revista, né? É uma coisa que é muito eu faço praticamente sozinho, né? Eu e, no caso, o Alfredo Neves, que é o diretor da Cucucaia Poesia, né? Que me ajuda nesse processo, na questão do capas, na questão da administração lá, da organização do portal, certo? Então é o seguinte, a Cucucaia, nós pegamos uma seleção das 4 revistas que tinha sido lançada, pedimos a anuência em plena pandemia para poder colocar na Lei Aldir Blanc, que também foi financiado pela Aldir Blanc, pedimos a anuência dos poetas. Nós já publicamos mais de 300 poetas, certo? Mas só responderam 41 poetas, né? 40 mais, no meu caso, a minha poesia também, que eu incluí, né? E aí, esse livro tem 41 poemas de 41 poetas vivos, quando foi publicado. Infelizmente, depois que foi publicado, nós tivemos a perda de Eduardo Gosso, né? Que morreu de Covid, né? Então, esse livro atualmente, 40 vivos e o Encantado, que é Eduardo Gosso, certo? E posso recitar um poema aqui? O de Adélia Costa, Meu Riso. Meu choro um dia foi riso, risco de belos feitos, ação-reação de deleites. Quando riso, molhou meu ventre, germinou cores, mais vida, mais amores. Quando choro, tornou-se bronze, estátua de pedra, granizo que me consome. Um poema de João Andrade. Quando você vence, eu venço. Quando você perde, eu penso. No pêndulo do nosso amor que oscila suspenso, entre o nada infinito e o infinito imenso, entre o grito do gozo e o gozo do silêncio. O grande poeta João Andrade. Aqui está um poema de Maria Gomes, de Aloysio Azevedo Júnior, certo? Eduardo Gosso, como eu já falei, né? Certo. São 41 poetas, Aloysio Azevedo Júnior já disse, né? José de Castro, Leoci Saraiva, e Marco Antônio Campos, Rosa Reis, né? Certo? Patrícia Almeida, certo? Maíra Dalmar Pinheiro, certo? Zé Martins e tantos outros aí, certo? Muito bem. Olha, José Ivan Pinheiro, a agenda cultural para esta quarta-feira, você encontra concerto do bicentenário, reúne pianista Álvaro Civeiro e a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte em apresentação no Teatro Riachuelo. Confira no portal. Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Burburinho Festival de Artes. Artistas ou grupos potiguares interessados em compor a programação do festival tem até 26 de agosto para apresentar suas propostas. O Burburinho será nos dias 8 e 9 de outubro na Arena das Dunas. As inscrições podem ser feitas pela internet. Acesse nosso portal e confira. Ivan, ainda estamos também, né, com a rádio Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos, a 104.9, a TV Rádio Goianinha Web, a Rádio Extremóis FM 87.9 e a Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Olha, a produção já nos disse ali o nosso tempo de conclusão, né, para o nosso podcast de hoje.
Agora vou dar aqui mais algumas notícias que estão no portal e em seguida vou passar para você. Escolha uma poesia para você concluir. Poemas de em agradecimento aos nossos internautas e telespectadores, rádio ouvintes que estão nos dando a audiência. Então, a oportunidade de formação e capacitação profissional, o FRN está com inscrições abertas para 176 vagas de cursos técnicos e de graduação. Você confere os editais completos em nosso portal. Oportunidade de emprego. O Ministério Público do Rio Grande do Norte abre seleção para as áreas de psicologia e serviço social. A remuneração é de R$ 5.000 e as vagas são para Parnamirim. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Ivan, pela presença. Obrigado você pela atenção. Acesse potiguarnoticias.com.br e siga nossas redes sociais. No Facebook, procure Potiguar Notícias. No Instagram, nosso perfil é Potiguar Notícias _. Até a próxima e fique com o Ivan, que vai recitar a sua última poesia. E em seguida, bate-papo com o professor Anderson. Agradeço, inclusive, ao PN Notícia, né? Abraço a todos os amigos da UBE, União Brasileira de Escritores, SPVA e a CAL, né? E vou recitar aqui poema de bem-querer. Poemas libertos em bem-querer, para ver feliz o seu amor surgir. Tal qual colibri polinizando flor, em desejos flutuantes de amor. Toda a paz que combina o ir e vir, do sentimento que caça o viver. Nobreza da harmonia do sentir, no voar bem, asa de bem te vi, para clamar que bem me quer, amor e paixões quando luz vier, desejo no ritmo das emoções, isso a aura de nós nos corações. Amor que se arvora a ser paixão, em mil casulos de sons líricos, que indicam feliz voz e canção, recados de sutis beijos e amor, se nos afagam corpos oníricos, poesia de bem-querer sem dor. Ok. Muito grato, certo? Gratidão e um abraço a todos os telespectadores, um abraço virtuais fraterno para todos os telespectadores. Ok, fique com o bate-papo do professor Anderson, que também é colunista do portal do Potiguar Notícias. Muito obrigado a todos. Oi, tudo bem? Hoje iremos falar sobre essa edição da Portaria 208 de 22, que foi publicada semana passada, da Receita Federal do Brasil, normatizando uma lei que já tinha sido editada anteriormente, a 14.375, ano 2022, que fala sobre transações de créditos tributários. Essa Portaria 208, ela amplia e aumenta os descontos. Os descontos eles são concedidos sobre juros e multa, entre 65% a 70%, e com prazo elastecido de até 120 meses ou aproximadamente 12 meses. No caso de 70%, esses descontos são analisados pela Receita Federal a nível das empresas do Simples Nacional, pessoas físicas, Santa Casa da Misericórdia, cooperativa, governo, como autarquia, instituições de ensino, privado, público, para que essas transações alcancem esses descontos. Considerando também que pode ser abatido da transação, depois de diminuído os juros e a multa em 65% ou 70%, conforme o caso, os prejuízos fiscais, o saldo negativo de imposto de renda e de contribuição social do lucro líquido. Essa performance de condição começará próxima quinta-feira, dia 1º de setembro do ano 2022. Então, quem se enquadrar dentro dessas condições deverá procurar no site da Receita Federal para fazer sua adesão dessa transação de crédito tributário com elasticidade de prazo. Aqui na Certa, nós estaremos à disposição de todos vocês para esclarecimento, orientações e possíveis dúvidas. Valeu a dica, até a próxima, tchau!